Amém? Então vamos lá para Atos. Abra no capítulo 2, por favor. E antes de nós lermos o texto, eu quero pedir que você ore comigo. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pelas tuas bondades, misericórdias, porque tu és um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que nos sustenta a cada dia, como o louvor que diz: todas as coisas estão sustentadas pelas tuas mãos, e se o Senhor esconde o rosto de qualquer um de nós, logo morremos, como diz o Salmo. Então foi a Ti, Senhor, no Teu nome que nós nos reunimos essa noite. Foi ao Teu nome que nós rendemos adoração nessa noite. Foi ao Teu nome, o nome desse Deus que tudo pode, que tudo é, o Todo-Poderoso. Foi ao Teu nome que nós entoamos canções que te glorificam e te louvam. Foi no Teu nome que nós fomos lavados e remidos. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Foi para a glória do Teu nome que Ele morreu na cruz e nos deu vida e vida eterna. É no Teu nome que nós podemos nos reunir e viver uma comunidade. Uma comunidade que se chama pelo Teu nome. Uma comunidade de pessoas, de um povo santo, que foi remido pelo sangue do Teu Filho e hoje se chamam cristãos. É para isso e é por isso que nós estamos aqui. Porque tudo que fizemos essa noite gira em torno do Senhor. Do Teu nome que é glorificado, do Teu nome que é exaltado, do Teu nome que é louvado. E nesse momento, Pai, não poderia ser diferente. Nos reunimos, paramos para ouvir a Tua palavra. Porque o culto está centralizado em Ti. Então é o momento da Tua palavra. Cantamos, adoramos através dos louvores, através das ofertas. E nesse momento nós te pedimos: fala ao nosso coração. Esse é o momento que a Tua palavra é pregada. Este é o momento onde a Tua palavra é lida. Este é o momento onde a Tua palavra é anunciada. E pedimos que seja um momento que a Tua palavra entre no nosso coração. Faz assim, Senhor. Penetra no mais profundo do nosso ser e abre o nosso coração para a Tua palavra. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Como já foi dito aqui pelo Robinho, o nosso tema mensal é uma comunidade cativante. Uma comunidade que atrai pessoas. Uma comunidade que não repele, que não expulsa, que não joga para fora, mas uma comunidade que traz. Uma comunidade que agrega. Uma comunidade que atrai. Esse é o nosso objetivo como igreja. Nós não poderíamos ser diferentes, porque o próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, Ele atraiu todas as coisas para si. E se nós somos esse corpo, o corpo de Jesus, nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos ser uma comunidade que repele ao invés de atrair. Você já viu um imã? Claro, né? Quem nunca viu um imã? O que o imã faz com aquilo que tem ferro? Ele atrai. Você já viu um imã repelir um ferro? Sim ou não? Então, usando isso como ilustração, a igreja
precisa exercer essa função de atrair pessoas e não repeli-las, e não expulsá-las, mas atraí-las. E é dentro desse contexto de atrair pessoas, de trazer pessoas, que eu gostaria que nós meditássemos hoje aqui nos textos que nós iremos ler em Atos. Quem gostaria, levanta a mão, quem gostaria de ver essa igreja lotada de pessoas? Quem gostaria de ver isso? De não ter nenhum espaço vazio, de ficar, como uma vez nós já ficamos aqui, de pessoas colocarem as cadeiras lá na rua, porque não tinha espaço mais aqui dentro. Quem gostaria disso? Claro, todos nós gostaríamos disso. É claro que uma igreja cheia de pessoas não pode ser o nosso objetivo principal, vamos dizer assim. Eu não posso dizer que uma igreja é bem sucedida simplesmente pelo fato de estarem lotados esse lugar aqui. Nós não medimos o sucesso, por assim dizer, de uma comunidade pelo fato de ter pessoas vazando pelo ladrão, vamos dizer assim. Não medimos o sucesso pela quantidade de pessoas. Não medimos assim. Não podemos dizer que uma igreja é bem sucedida porque simplesmente ela está abarrotada de pessoas. Não se mede o sucesso de uma comunidade assim. Por outro lado, uma igreja que não cresce, ela tem problemas. Por outro lado, uma igreja que naturalmente não traz consigo o crescimento, alguma coisa de errado existe. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho aqui com mais de 10 anos? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você precisou dizer para esse teu filho, presta atenção. Você precisou dizer para ele, meu filho, cresça. Você precisou fazer isso? Não. Por quê? Porque o crescimento é natural. Se nós somos um corpo, e de fato somos o corpo de Cristo, como organismo vivo que de fato nós somos, esse corpo vai naturalmente crescer. Vou repetir o que eu disse anteriormente. Não se mede o sucesso de uma comunidade pelo tanto de gente que tem lá. Mas se uma comunidade não cresce, ela também está com problema. Amém? Amém? Então, tendo dito isso, eu gostaria de ler alguns textos aqui em Atos. Então, o primeiro deles está em Atos capítulo 2, versículo 41. Sejam rápidos, porque eu vou ler alguns versículos aqui em Atos. Então, eu vou ler esse aqui, já vou passar para o outro, eu espero que vocês acompanhem. Então, Atos 2, 41, diz o seguinte: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quantos? Quantos? 3.000. Agora vá para Atos capítulo 4. Versículo 4. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para 5.000. Vá para o versículo 32 aí de Atos 4. Atos 2:41, quantos se converteram? Atos 4, 5.000. Atos 4:32. Quantos? Uma multidão, ele já não conta mais. 3.000, 5.000, uma multidão. Porque era muita gente. Atos 5:12.
Atos 5, versículos 12. Diz assim: muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo e por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de ajuntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor o quê? Grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Atos 6, versículo 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Atos 19, verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Amém? Amém. O que esses textos têm em comum? O crescimento. O que esses textos têm em comum é o fato de que está sendo relatado aqui o crescimento da igreja. Então Lucas está fazendo uma espécie de um relatório sobre o crescimento da congregação. Então vocês perceberam que a igreja cresceu 3.000, 5.000, uma multidão, depois muitos sacerdotes, eles se chegaram à fé e por aí vai. Crescimento, 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 crescimento. A pergunta que nós deveríamos fazer é: por que a igreja parou de crescer assim? Por que a igreja não cresce mais assim? Por que Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas aproximadamente são batizadas? E hoje, praticamente, a gente precisa pregar 3.000 sermões para um se converter. Por quê? É justamente isso que eu gostaria que hoje à noite, analisando esses relatórios, e eu quero dizer que essa palavra relatório, eu não tirei de mim mesmo, eu tirei de um livro do Augusto Nicodemos. Ele deu essa nomenclatura aqui, chamando esses relatos de relatório. Bom, não deixa de ser um relato de relatório. Então eu gostaria de chamar a atenção para cada um desses textos que nós lemos e ver o que fazia aquela igreja crescer. Ou como aquela igreja vivia, de que maneira, qual era o segredo daquela comunidade que fazia ela crescer espantosamente. Bom, Atos 2, volte para lá, por gentileza. E eu peço que o irmão leia novamente o versículo 41 e 42, porque aqui são dois relatórios, mas primeiro a gente vai analisar o 41 para depois analisar o 42. Então alguém lê, por gentileza, o versículo 41 de Atos 2. De sorte, foram batizados
os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém. Então o versículo 41 nos mostra que o primeiro segredo que fazia aquela igreja crescer era uma igreja que pregava o quê? A palavra. Nenhuma igreja cresce o crescimento saudável, o crescimento verdadeiro, aquele crescimento que vem de Deus, se a palavra do Senhor não for pregada. Porque é a palavra que traz fé. Lembra de Romanos 10? A pregação vem, a fé vem pelo e o ouvir o quê? Então é a palavra. É a palavra que vivifica, como diz João 6,63. Sem palavra não há vida. Sem palavra não há fé. E sem vida e sem fé, um corpo sem vida, um corpo sem fé, não cresce. Não cresce de maneira nenhuma. E não importa as estratégias que a gente use. Porque não é estratégia que faz a igreja crescer. Estratégia faz a igreja inchar. Crescer não. Se não for a palavra, a igreja não cresce. E um detalhe. Se não tiver palavra, a igreja não cresce. E se a igreja não prega a palavra, a igreja não cresce. É muito simples. Olhe para cá. Para quantas pessoas você já evangelizou? Para quantas pessoas você pregou a palavra? Esse mês? Essa semana? Hoje? Durante um ano? Para quantas pessoas você pregou a palavra de Deus? Se a resposta é nenhuma, como é que você quer que a igreja cresça? Só há crescimento pela pregação da palavra. Não é por a gente acrescentar aqui psicologia barata, usar a sociologia como base para o crescimento de uma vida comum. É a palavra que faz crescer. E só basta. Não precisa de acréscimos, é a palavra. Se nós crermos que essa palavra vivifica e pregarmos essa palavra, a igreja vai transbordar. Amém, glória a Deus. Mas se a gente ficar calado, como essa palavra vai se propagar? Como? Olha só. Se a gente ficar calado, como seremos atrativos? Como atrairemos? Se a palavra não for pregada, porque quem atrai não é o seu carisma, não é o quanto você é legal, não é o quanto você é sorridente, o que atrai é a palavra que você prega. É claro que sorrir um pouquinho facilita. Mas se a pessoa vem simplesmente porque você é legal, se um dia você deixar de ser legal, ela vai embora. Mas se ela veio porque ela ouviu a palavra e a palavra penetrou, embora você não seja legal com ela, ela ficará porque ela está pela palavra. É a palavra, irmãos. Não são as estratégias, é a palavra. Esses dias eu fiquei muito chateado, porque eu gosto de olhar o que está acontecendo no meio gospel. Por mais que muitas vezes se me irrite. E eu vi um pastor pregando sobre... Era um vídeo que ele dizia o seguinte: olha, o título do vídeo é um conselho aos homens. E aí ele estava dizendo que, olha, você que é homem, você precisa aprender uma coisa. Todas as vezes que a sua mulher
mulher vier contar alguma coisa para você, ela estando certo ou errado, apoie ela. Eu fiquei, como assim? Aí ele continuou. Porque é o que ela espera. É assim que as mulheres se tratam. Você nunca vai ver uma mulher repreender a outra. Mesmo a outra estando errada, ela pode até soltar um sorrisinho para a colega, mas para quem está contando, ela não fala. Ela só faz balançar a cabeça. Ou seja falso, né? Solta um sorriso para outra, mas para essa aqui não. Sabe o que ele estava ensinando? Primeiro, ele estava ensinando o homem a se portar como mulher, né? Porque se é assim que a mulher faz, então ele tem que se portar como mulher. E segundo, ele estava ensinando psicologia ou sociologia barata. Ele estava ensinando como você conviver bem com alguém. Você quer conviver bem com alguém? Nunca critique essa pessoa. Você quer conviver com alguém? Você quer conviver mesmo com alguém? Você nunca fale que aquela pessoa está errada. Você vai conviver bem. Só que Deus, preste atenção. Deus não nos chamou. Preste atenção. Deus não nos chamou para ser um casal, para conviver bem. Deus nos chama para ser um casal, para fazer a vontade dele. E a vontade dele é que você, marido, seja o líder da sua casa. Que você seja o homem. Que você lide com os conflitos. E se a sua esposa estiver errada, você corrija. Porque é isso que Deus espera de nós, como homens. Não é que sejamos omissos e deixemos que a nossa esposa pinte e borde. E talvez na sua mente agora, você que é mulher, que machismo, né? Eu vou dizer uma coisa para todos vocês, homens. Mulheres esperam que vocês sejam homens. É isso que elas esperam de vocês. E Deus espera isso de vocês. E isso só vai acontecer, preste atenção. Não é se a gente se basear na sociologia ou na psicologia. É se nós nos basearmos na palavra de Deus. É ela que nos faz crescer. É ela que nos amadurece. É ela que diz como nós devemos ser para a glória de Deus. Amém? Amém. O segundo relatório está no versículo 42. Se o que tornava essa igreja uma comunidade cativante, uma comunidade que atraía, uma comunidade que crescia, se a primeira coisa era a palavra, a segunda coisa está no versículo 42, e eu vou pedir o Berg para ler novamente, por favor, Berg. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus! Era uma igreja que vivia a vida comum. Ela vivia em comunidade. Ela não era uma igreja individualista, cada um na sua, cada um vive sua própria vida, ninguém se mete na vida do outro. Ela vivia uma comunidade. Ela vivia em comunhão. E sabe, meus irmãos, e você que nos visita, o propósito da igreja não é apenas vir para o culto ouvir pregação. O propósito da igreja não é apenas vir aqui para cantar, para ofertar, para participar da ceia. Tudo isso faz parte. Mas nós não vivemos igreja apenas nesses momentos. Nós vivemos como igreja para além daqui. Eu não sei, indo na minha casa, eu indo na sua, é a gente marcando um almoço, é a gente orando junto lá onde a gente se encontra, é a gente viver a vida comum. E nós estamos tornando os cultos pontos de pregação, onde as pessoas vêm para ouvir a palavra somente, onde as pessoas vêm para se sentir bem.
O culto não é para você. O culto é para Deus. Então nunca mais diga essa frase que eu vou dizer agora. Eu vou assistir o culto. Nunca mais. Porque você não vem para cá para assistir absolutamente nada. Você vem para cá para cultuar a Deus. Se tem alguém que assiste aqui, é Ele. Nós prestamos. E quando nós convidamos alguém para vir para cá, a gente convida para que essa pessoa participe desse culto conosco. E ele preste culto juntamente conosco. E não para assistir nada. Nós temos uma visão tão errada do culto, que é quando a gente convida alguém para o culto, quando termina a gente pergunta o que é para ele. O culto não é para nós, irmãos. Nem para você que nos visita. O culto é para Deus. Por isso que todas as músicas cantadas aqui precisam glorificar o nome dEle. E se não glorificar o nome dEle, a gente tira. Porque o objetivo aqui é cultuar a Deus. E não a nós mesmos. E não massagear o nosso ego. Porque nós somos pecadores e massagear o ego faz mal para nós. Precisamos aprender a viver em comunidade. A viver em paz em comunidade. Então o que você está dizendo? Você me pergunta. O que você está dizendo? Eu devo viver socado na casa do meu irmão? Não, você trabalha, não trabalha? Se você não trabalhar, vai estar de emprego. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos perder as oportunidades de estarmos juntos. Porque nós já ficamos muito tempo com pessoas que não são cristãs. Se você trabalha, se você estuda, você sabe do que eu estou dizendo. Você passa muito tempo com pessoas de fora. E você precisa passar mais tempo com as pessoas da igreja, para você aprender como vive igreja, como se comporta, como se fala uma pessoa que é cristã. Porque uma pessoa que é cristã não vive com palavrão, não vive com pornografia na boca, nem nos olhos. E nós precisamos aprender a viver em comunidade. Um cristão, preste atenção, um cristão não fala mal dos irmãos. Preste atenção, nem dos de fora. Ah, então quer dizer que eu estou dizendo isso porque alguém poderia dizer, ah, então eu não posso falar mal dos irmãos, né? Porque, irmãos, se nós não aprendemos a viver como igreja, as pessoas vão vir para cá e elas vão dizer assim, olha, estar aqui é a mesma coisa que estar lá fora, então eu prefiro ficar lá fora. Se uma pessoa vem para cá e aqui ela encontra falsidade, é melhor ficar lá fora. Precisamos aprender a viver em comunidade, porque aquela igreja crescia porque ela vivia em comunidade. Olha só, versículo 43, para a gente passar para o próximo ponto. Em cada um havia temor, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Só uma coisa. Nesse versículo 44. O que nos une é o Evangelho. O que nos une não é porque, eu sou mãe solteira, eu também sou, a gente tem isso em comum, então a gente está unido. O que nos une é o Evangelho. Porque ainda que tivéssemos tudo para não conseguir viver juntos, o Evangelho nos une. Amém. Não sei se você já teve uma experiência de ter alguém como irmão em Cristo, e que você sabia que se você não fosse irmão em Cristo, você jamais teria qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa. Porque ela tem tudo que você não gosta de uma pessoa. Mas o Evangelho vivo.
Evangelho que nos une. Amém? Amém. Precisamos aprender a viver em comunidade. Um terceiro relatório, vá para Atos capítulo 4. Versículos do 1 ao 4. Eu vou pedir novamente o irmão para ler essa passagem. Do 1 ao 4. Atos 4, do 1 ao 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha só o que fazia essa igreja crescer. Aqueles homens estavam pregando e quando o Sinédrio viu eles pregando, pegaram eles e prenderam. E me parece que Lucas está associando o crescimento da igreja, é claro que a pregação da palavra, mas também ao fato deles terem sido presos. Isso particularmente não me agrada muito. Porque Pedro e João eram quem? Eram os líderes. E o fato dos líderes terem sido presos fez a igreja crescer. Isso particularmente não me agrada muito. Mas sabe o que foi que fez aquela igreja crescer mesmo? Foi eles estarem disponíveis ou dispostos para, se preciso, morrer pelo Evangelho. Quando as pessoas olharam para eles e viram que eles estavam dispostos, que eles estavam disponíveis para morrer, se preciso fosse, pelo Evangelho, eles olharam e disseram: olha, só pode ser verdade o que eles estão pregando. Porque ninguém em sã consciência daria a sua vida por uma mentira. Então, quando eles olharam que eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, eles creram na mensagem deles. Porque eles estavam dispostos, se preciso fosse, para morrer pelo Evangelho. Agora preste atenção. Uma comunidade que está disposta a morrer, se preciso, pelo Evangelho, essa comunidade vai crescer. Mas a gente não está disposto nem a vir para o culto. A gente não está disposto a fazer absolutamente nada. Como é que a gente quer que a igreja cresça? A gente falta muito por dona uma. Irmãos, eu passei o dia mal. Minha esposa é testemunha disso. Eu cheguei aqui com a minha cabeça explodindo de dor de cabeça. Tive febre, mas eu estou aqui. Mas se a gente não tem disponibilidade nem para vir para uma reunião, como é que a gente vai ter disponibilidade para morrer pelo Evangelho? E se a gente não tem essa disponibilidade, como é que a gente quer ser uma igreja que cativa, que atrai? Como as pessoas terão fé ao ver a nossa fé? Se não temos fé, se não temos disposição. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém. A disposição deles de morrer, se preciso fosse, pelo Evangelho, fez com que muitos crescem. E essa disposição precisa estar em você e em mim, para que, se for preciso, a gente morra pelo Evangelho. Amém? Amém. Poucos amém. Amém, irmão? Amém. O
está lá? Amém? Diz assim o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia. O que fazia essa igreja crescer? Era uma igreja que orava, mas orava pelo quê? Pedindo cura, pedindo bênçãos, pedindo emprego. Não que tudo isso seja errado, porque não é. Mas ela era uma igreja que crescia, porque era uma igreja que orava, pedindo ousadia para pregar. Olha o versículo 29 de novo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com coragem, com ousadia, em outras traduções, com intrepidez. Você já orou assim? Pedindo que Deus te desse toda a ousadia para pregar? Lá no teu trabalho, Senhor, me dá ousadia para pregar aquele monte de incrédulo lá. Me dá ousadia para pregar lá na minha rua, onde só tem gente que é fofoqueiro. Que não comece por nós, é claro. Você já orou por ousadia? Senhor, é difícil lá na universidade, mas me dá ousadia para pregar lá o evangelho para aquele monte de ateu e incrédulo. Era uma igreja que crescia porque ela estava muito mais preocupado ou preocupada com a pregação da palavra do que ela ser beneficiada com alguma coisa. Mais uma vez eu vou dizer, irmãos, não estou dizendo que orar para que Deus cure seja errado, não, porque a própria Bíblia diz que nós devemos fazer conhecido diante de Deus nossas orações, nossos pedidos, súplicas e ações de graça. A Bíblia fala isso. Mas quando nós oramos pedindo para que Deus abrisse uma porta para a evangelização, quanto tempo faz que você não ora e pede isso? Quanto tempo faz que você não ora a Deus pedindo, Senhor, me dá intrepidez para pregar a tua palavra? Para aquela pessoa lá que fala mal de mim. Quantas vezes oramos por isso? E queremos ser uma comunidade cativante? Como assim? Se a gente não tem feito isso, se a gente não tem pregado a palavra, se a gente não tem vivido uma comunhão, se a gente não tem disponibilidade para nada, muito menos para morrer pelo Evangelho, se a gente não tem orado, pedindo intrepidez, como ser uma comunidade cativante? É impossível. Como queremos crescer se não agimos assim? Um outro relatório, Atos capítulo 5. Eu vou pedir que o irmão leia o versículo 5 e 10. Não é do 5 ao 10. É o 5 e o 10. Por favor. E Ananias, ouvindo a palavra, caiu e esperou. Um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. 10. E logo caiu aos pés e expirou. Entrando os jovens, chamaram morto, acharam morta e sepultaram junto de seu marido. O que acontecimento é esse aqui? Ananias e Safira. Vocês conhecem a história. Eles tinham um terreno de comum acordo, venderam esse terreno, reteram parte da venda e chegaram lá para depositar como oferta, dizendo, olha, vendemos por X. Só que na verdade eles tinham vendido por XY. Em outras palavras, sendo mais claro, suponhamos que eles tinham vendido por 1.000, mas ficaram por 500 e chegaram lá dizendo, olha, vendemos por 500. Ficaram por 500 e depositaram os outros 500.
O fato não é eles terem ficado com o dinheiro, mas eles terem mentido sobre o preço do terreno. E ambos morreram, tanto Ananias como Safira. Lembra, há pouco tempo atrás, eu citei aqui sobre o pastor que estava falando que a gente tinha que concordar com as nossas esposas, elas estão certas ou erradas. Lembra disso? O texto aqui não diz quem foi que colocou no seu coração. O texto diz que ambos concordaram com isso. A pergunta é, se um dos dois tivesse chegado para o outro e dissesse, isso aí está errado, ambos poderiam estar vivos. Então eu tenho que concordar com a minha esposa, ela está no certo ou errado? Como assim? Mas a questão não é essa. Eu só citei isso aqui para mostrar para vocês que a gente não deve concordar com ele. Mas a questão é o seguinte: Ananias e Safira estavam sendo disciplinados. Uma disciplina forte, é verdade. Eles morreram na hora. E o que é interessante é que esse tipo de disciplina se vê hoje na igreja. A pessoa mentiu e morreu. Se fosse assim, hein? Um monte de fundo. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é bom ou ruim? Não tem mais esse tipo de disciplina. Mentiu, morreu. É bom ou ruim? Na verdade é preocupante. Sabe por que isso aconteceu aqui? Preste atenção. Porque a santidade de Deus estava muito próximo dessa igreja. Aquela igreja vivia um momento de santidade muito peculiar. Por isso eles mentiram e morreram. Se hoje as pessoas mentem e não morrem, significa que a santidade de Deus está onde? Isso é preocupante para nós. Mas a questão é o seguinte: o que estava acontecendo aqui é que eles estavam sendo disciplinados. Mentiram e receberam uma disciplina. Uma disciplina severa, é claro. Mas Lucas, o autor de Atos, nos parece que ele está atribuindo o crescimento da igreja a essa disciplina. No versículo 5 ele fala da morte do Ananias. No versículo 10 ele fala da morte de Safira. E no versículo 14 e 13 ele fala que muito temor estavam neles. E 14, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Parece que ele está associando o crescimento da igreja à disciplina. E não podia ser diferente disso. Uma igreja disciplinada não cresce. Uma igreja onde o pecado não é tratado não cresce. Porque eu tenho certeza que você não gostaria de estar num lugar onde as pessoas pintam e bordam e ninguém chama a atenção delas. Você não gostaria de estar num lugar onde você não é corrigido, ou as pessoas que cometem erros não são corrigidas. Você não deveria gostar de um lugar assim. Você lembra que eu disse que você quer viver em paz? Faça o quê? Quer viver bem com as pessoas? Faça o quê? Não critique. Só que essa é uma falsa paz. Porque a paz de verdade só vem quando nós somos corrigidos. Quando Deus nos corrige. Ou quando o irmão é usado por Deus pela palavra dele para nos corrigir. As pessoas olhavam para aquela comunidade e diziam: ali está um lugar onde o correto é correto e o errado é errado. E é no lugar assim que vai estar. Porque quando alguém comete um erro, é disciplinado. Ninguém ali passa a mão na cabeça. O erro é corrigido.
E são nesses lugares que as pessoas querem estar. Amém? Amém. Eu já disse e vou repetir. Se as pessoas vêm de fora e elas enxergam que aqui é igual lá fora, elas vão ficar lá fora. Elas não ficarão aqui. A não ser que elas enxerguem que aqui é diferente de lá fora. Você concorda com isso? Sim. Então, uma igreja que não tem disciplina é uma igreja que não cresce. E foi por isso que nós passamos o mês passado inteiro falando de quê? De quê? Do amor de Deus e a disciplina na igreja. Deus disciplina a quem ama. Um outro relatório está em Atos 6, eu já estou quase terminando. Versículos 3 e 4, alguém lê, por favor. 3 e 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. Você concorda comigo? A igreja é a congregação dos santos. Você concorda comigo? É a reunião dos salvos. Porém, é impossível que não haja problemas na igreja. É impossível. Porque ainda somos pecadores. Então é impossível que não se haja problemas. O que eu estou querendo dizer é que se nós somos uma igreja, pode acontecer problemas. Não estamos isentos de problemas. Mas não é o problema em si, mas é como lidamos com esses problemas que vai fazer com que essa igreja seja uma igreja cativante ou não, que vai fazer com que essa igreja cresça ou não. Então são as decisões que tomamos, e essas decisões precisam ser decisões sábias. Então são decisões sábias que vão nos tornar uma igreja que cresce. O que é que estava acontecendo aqui em Atos 6? Haviam viúvas judias e gregas, e havia uma distribuição para aquelas viúvas. Só que as viúvas gregas estavam ficando de fora dessa distribuição. Então eles fizeram o que para resolver esse problema? Eles tiveram sabedoria. Eles levantaram, pediram que a própria igreja levantasse 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e os encarregaram desse serviço, para que eles, os apóstolos, se dedicassem à oração e pregação da palavra. Então, quais são as decisões sábias que nós temos que tomar? Preste atenção, irmãos. Eu estou quase terminando. Tenha calma, você vai já para casa. O que são decisões sábias? São aquelas que visam, em primeiro lugar, a pregação da palavra, e em segundo lugar, o benefício mútuo. Amém? Amém. A decisão que eles tomaram visava a pregação da palavra e o benefício de toda a comunidade. As decisões de uma comunidade não podem beneficiar apenas os seus líderes. O benefício tem que ser em comum. Amém? Amém. Assim é uma igreja que cresce. Se nós não tivermos decisões sábias quando o problema surge, a igreja não vai crescer.
ela vai estagnar. E as nossas decisões precisam estar com esse norte. Ou surgiu um problema, como resolveremos? Nós tomaremos a decisão que vise a pregação do Evangelho e o benefício humano. Assim a igreja vai crescer. Amém. E assim seremos uma comunidade cativante. Amém. Em penúltimo lugar, Atos 9, versículo 31. Assim a igreja que escutava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, crescia em número pela coragem e vida do Espírito Santo. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em paz. Em paz. E o sentido aqui é uma igreja que vivia uma paz externa, porque até esse momento aqui, o homem que mais perseguia, assolava a igreja, tinha se convertido. Quem era? Quem? Paulo ou Saulo. Então quando Saulo se converte, Paulo se converte, há um momento de paz. E quando tem esse momento de paz, a igreja cresceu. Só que uma igreja que não vive em paz internamente não cresce. Uma igreja que vive brigando, que vive em discórdia, que vive um com raiva do outro, um falando mal do outro, um que não fala com o outro, essa igreja não cresce. Porque Deus não está ali. Nós acabamos de ler o versículo que diz que eles viviam unidos e tinham tudo. Como é que uma igreja que vive brigando vai crescer? Como é que uma igreja que tem um irmão que não fala com o outro irmão vai crescer? Não. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em paz. Externa e interna. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em paz. Amém? Amém. E em último lugar, vá para Atos 19. Esse é um assunto, irmãos, que nós, Igreja de Cristo, falamos muito pouco. Talvez, não sei se com medo de cair nos extremos que a gente vê, mas falamos pouquíssimo. Então, vamos lá. Atos 19, versículo 19. Olha só. O que é que diz? Acompanhe aí, por favor. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegavam a 50.000 moedas de prata. E no versículo 20 vai dizer que a igreja, ou que a palavra do Senhor, ela crescia e prevalecia. Então o que fazia essa igreja crescer? Era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo para confrontar forças espirituais. A Igreja de Cristo fala muito pouco sobre isso. E talvez porque tem medo de cair naqueles extremos da batalha espiritual, como se a nossa luta fosse uma luta direta contra Satanás. É no sentido de que ele nos tenta. Mas uma igreja que não tem o poder do Espírito Santo para confrontar essas coisas, ela não cresce. Não cresce. Porque Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades. E eu fico abismado que a igreja tem perdido essa perspectiva. E ela acha que a luta, preste atenção, ela acha que a luta dela é contra o homossexual.
Ela acha que a luta dela é contra o marginal que rouba o seu celular. Ela acha que a luta dela é contra os políticos corruptos. A luta da igreja é espiritual. E a igreja precisa ter a ação do poder do Espírito Santo para confrontar os poderes espirituais do mal. Porque aonde a palavra do Senhor chega, o poder das trevas cai. Amém? Amém? É por isso que eu não acredito que nós aqui no Maracanã vivamos qualquer tipo de avivamento. Porque não dá para aceitar uma igreja viver um avivamento onde o município do Maracanã é um dos municípios onde tem mais violência, droga, roubo e tudo mais. Isso não é avivamento. Porque o que estão chamando de avivamento é rodar, pular, cair. Isso não é avivamento. Avivamento são pessoas convertidas. Avivamento é uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho. E isso a gente não está vendo. E isso nós precisamos confrontar. A nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta é contra o poder das trevas que opera nas pessoas. E se nós, como igreja, não tivermos o poder do Espírito Santo para confrontar esses poderes das trevas, nós jamais cresceremos como devemos. Amém? Amém? Queria só recapitular o que a gente já falou aqui. Nós vimos que sem a pregação da palavra é impossível a igreja crescer. Nós vimos também que sem uma vida em comunidade, uma vida de comunhão, essa igreja também não vai crescer. Nós vimos que sem a disposição, se possível, para morrer pelo Evangelho, essa igreja jamais crescerá. Nós vimos que uma igreja que não ora, pedindo ousadia para pregar, essa igreja não cresce. E nós vimos também que uma igreja que não há disciplina não pode crescer, jamais crescerá. Uma igreja que não toma decisões sábias visando a pregação da palavra e o benefício mútuo, essa igreja jamais crescerá. E nós vimos que uma igreja que não vive em paz também não pode crescer. Mas também uma igreja que não tem o poder do Espírito para confrontar os poderes do mal, essa igreja também não crescerá. O que eu chamo você nessa noite para uma reflexão. Não olhe sobre tudo isso que nós falamos, pregação da palavra, a vida em comunidade, oração e tudo mais. Eu quero chamar a atenção de tudo isso para você. Você. Não a pessoa que está do teu lado, não a pessoa que está atrás, na sua frente, não, você. Você tem pregado a palavra? Você tem vivido em comunidade? Você tem disposição para, se possível, morrer pelo Evangelho? Você tem orado pedindo ousadia para pregar? Você tem tomado decisões sábias? Você tem vivido em paz, no que depender de vós, viver a paz com todos? Você tem o poder do Espírito Santo para confrontar as forças do mal? É isso que eu chamo você a refletir nessa noite. Porque geralmente sempre olhamos para o outro. O outro não tem, o outro não tem, o outro não tem. Mas e você tem? Você tem vivido como aquela igreja no primeiro século? Essa é a nossa reflexão essa noite. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar.